Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Valdilson, e juntamente com a equipe de gravação nós vamos fazer uma aula bem bacana para você. Essa aula nós vamos dar sequência no estudo da ondulatória e é claro, nós temos um grande objetivo. Tá, pessoal? Eu posso resumir esses dois objetivos em um único objetivo, que é você compreender a parte matemática da ondulatória, tá? Então você já sabe o que é uma onda, você já sabe classificar as ondas e nesta aula nós vamos dar uma ênfase especial na parte matemática da ondulatória. É claro, o que você precisa saber para essa aula? Primeiramente, interpretar, né, pessoal? Tem que interpretar os textos. Quando você se depara com um exercício, por exemplo, você tem que ler o enunciado, você tem que saber do que se trata aquela questão. Claro, você precisa ter um embasamento da matemática, você tem que saber matemática básica, pessoal. O cálculo que envolve a ondulatória, ele é um cálculo que pega as operações básicas da matemática. Multiplicação, divisão, tá? Então, isso aqui você tem que saber. E é claro, né, pessoal, você tem que saber, além de saber a manipulação matemática, você tem que saber, a partir da interpretação dos dados, você tem que saber encaixar num modelo matemático, porque você vai ter algumas equações. Mas vamos lá? Vamos um pouquinho adiante? Pessoal, relembrando um pouquinho frequência e comprimento de onda. Pessoal, bem simples para você. Olha só, frequência nada mais é do que o número de oscilação que uma onda faz por certo intervalo de tempo. Lembre-se, frequência vem da ideia de frequente, é repetição. O número de vezes que uma onda oscila por intervalo de tempo é o que nós chamamos de frequência. Vale destacar que a frequência é medida em hertz. Por exemplo, 20 Hz. 20 Hz, pessoal, lembre-se, o Hz é oscilação por segundo, tá? Uma onda que oscila 20 Hz a 20 Hz quer dizer que ela oscila 20 vezes a cada segundo. Uma onda que oscila a 50 Hz quer dizer que ela oscila 50 vezes por segundo. E é claro, pessoal, vamos destacar aqui o comprimento de onda. O comprimento de onda, ele não tem lugar fixo dentro da onda. O comprimento de onda é uma distância que compreende uma crista cheia mais um vale cheio. Isso é o que nós chamamos de comprimento de onda. Olha só, comentando ainda um pouquinho mais sobre essa grandeza, comprimento de onda. Pessoal, se você pegar de uma crista de uma onda até outra crista, você vai ter o que nós chamamos de lambda, que é representado por essa letra grega, que é um Y de ponta cabeça, que nada mais é do que o símbolo que retrata a distância de uma crista cheia mais um vale cheio, que pode ser dado entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Pessoal, período. Período é algo bem simples de você entender. Período em física vem da ideia de periódico. Período em física é um tempo especial. Ser periódico quer dizer que o fenômeno se repete ciclicamente. Por exemplo, a rotação da Terra, isso é periódico, tem período. Por quê? Porque a cada 24 horas nós fechamos um ciclo. Então, isso é periódico, tem período. E não esqueça, cara estudante, período é o tempo de um ciclo, tá? A translação da Terra em torno do Sol também é periódico. A cada ano nós fechamos uma volta em torno do Sol. Isso é cíclico, isso é periódico. E o período de translação da Terra em torno do Sol é um ano. Tenho certeza que você pegou a ideia de período. Claro que tem uma unidade de medida de período. O período ele é medido em segundo, tá? Não esqueça. Então, o período ele é medido em segundo. Pessoal, assim não esqueça, o período e a frequência, eles estão relacionados através dessa equação. A frequência é o inverso do período. Repare que você pode trocar de lugar. O período pode passar no lugar da frequência e a frequência pode passar no lugar do período. O período nós sempre vamos representar pela letra T maiúsculo.
E a frequência nós sempre vamos representar pela letra F minúsculo. Beleza? Lembre-se, olha que interessante. Período, tempo. Frequência é o número de ciclos que ocorre por tempo. Por isso que existe uma relação entre eles. Um é o inverso do outro. E é claro, sabendo que você pegou essa ideia, vamos um pouquinho adiante? Pessoal, assim, aqui nesta tela, ela está a principal equação da ondulatória. Nós chamamos equação fundamental da ondulatória. Pessoal, assim, ó, a onda ela vai se propagar. Lembre-se, quando eu falo de onda, eu estou falando de uma energia que se propaga. E essa energia, ela se propaga com uma velocidade. Por exemplo, se for o som ele se propaga no ar aproximadamente 340 metros por segundo. Se for luz, a luz se propaga, pessoal, no ar aproximadamente a 300 mil quilômetros por segundo. É claro que a luz é muito mais rápida que o som. É por isso que um dia de tempestade, ou uma noite de tempestade, quando dá uma descarga elétrica, primeiro você vê o clarão, para depois você ouvir o som. Tá? Olha que interessante, porque a luz viaja muito mais rápido que o som. Não é verdade? Então, se você pegou isso, dê uma olhada com carinho nesta equação, V igual a lambda F. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Não esqueça, o V é a velocidade, o lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência. Lembre-se, essa equação pode ser escrita dessa maneira. Velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período, porque a frequência é 1 sobre o período. E é claro, pessoal, não esqueça disso. O comprimento de onda ele é sempre metro. Então a frequência vai ser 1 sobre segundo, né? Porque é por segundo, é por tempo de segundo. Pessoal, então a velocidade, é claro que você vai ter comprimento, que é metro, dividido por segundo. Ou seja, a unidade de velocidade no padrão internacional não é quilômetro por hora, e sim metros por segundo. Se você pegou essa parte, olha só que eu trago aqui para você um exemplo bem simples. Ele fala o seguinte: com base em seus conhecimentos, determine a frequência de uma onda, sabendo que a velocidade de propagação dela é 150 metros por segundo. Deixa eu só pôr aqui rapidão para você. Pessoal, olha só, dê uma olhadinha aqui nessa figura. Aqui nessa figura nós temos nós temos a amplitude da onda, ela vai lá em cima formando a crista, ela tem aqui embaixo o vale. Então ela vai lá em cima, depois ela vem aqui e desce no vale. Repare que ela tem uma amplitude de 3 centímetros. 3 centímetros em cima na crista, 3 centímetros embaixo no vale. Então a amplitude dela vale 3. Mas pessoal, olha só que interessante. Se você reparar bem no que nós mencionamos a respeito do comprimento de onda, o comprimento é uma crista cheia mais um vale cheio. Se você reparar bem, uma crista cheia ela fecha em 10 centímetros, tá? E o vale cheio ela fecha a mais 10 centímetros. Então, uma crista cheia é 10, um vale cheio é 10. Então, ela tem um lambda, um comprimento de onda de 20 centímetros. Pessoal, e é claro, para você calcular a frequência, para você ter a unidade de medida corretamente, que é o Hertz, você vai ter que transformar esse comprimento de onda, que é 20 centímetros, você vai ter que converter em metros. Pessoal, 20 centímetros para converter em metros, você pode utilizar uma regra de 3. 1 metro é 100 centímetros, então x metros é igual a 20 centímetros. Você pode utilizar uma regra de 3. A rigor, você vai ter que dividir por 100. Se você pegar 20 centímetros e dividir por 100, que é o metro, pessoal, você vai ter 20 dividido por 100, vai dar 0,2 metros. Faz uma regrinha de 3, 20 dividido por 100, você vai chegar em 0,2 metros. Então, agora você tem o valor do lambda, que é 0,2 metros. Pessoal, se você manipular aquela equação V igual a lambda F, e você isolar o F, você vai passar o lambda dividido. Você vai ter frequência igual a velocidade dividido por lambda. A velocidade você tem, que é 150.
E o lambda você tem que é 0,2. Então, 150 dividido por 0,2 dá 750 Hz. Beleza? Pessoal, essa, veja, é uma parte matemática. Você utiliza V igual a lambda F. Transformamos o lambda, 20 centímetros em metro, dividindo por 100, deu 0,2 metros. E aí, a velocidade nós tínhamos, que é 150, e o lambda passa dividindo, que é 0,2. E nós obtemos a frequência de 750 Hz. Se você pegou isso, agora é sua vez. Uma atividade para você. Ele fala o seguinte: podemos dizer que em primeira aproximação que o canal de uma TV é trocado instantaneamente após o telespectador tocar no botão que troca o canal. Isso ocorre porque o sinal fornecido para a TV é uma onda eletromagnética, o qual se desloca com uma velocidade monstruosa de 300 mil km por segundo em uma faixa de frequência do infravermelho, cujo comprimento é 1 vezes 10 na menos 5 metros. Partindo da equação V igual a lambda vezes F, calcule a frequência da onda emitida pelo controle remoto. Agora é sua vez. Você terá um tempo e eu espero que você acerte. E daqui a pouco nós vamos retornar com a correção desse exercício. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, o exercício, ele te deu a velocidade, ele te deu a frequência, né? O comprimento de onda, melhor, 1 vezes 10 a menos 5. E ele pede para você calcular a frequência. Então, vamos lá. A velocidade, lembre-se, nós temos 300 mil quilômetros por segundo. Como o comprimento de onda está em metro, nós temos que converter essa velocidade de quilômetros por segundo para metros por segundo. Pessoal, 300 mil quilômetros por segundo.
Como cada quilômetro são 1000 metros, então transformando nós vamos ter 300 milhões de metros por segundo. Milhões, pessoal, lembre-se, 300 milhões você pode escrever usando notação científica, 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Aí nós temos o lambda e agora nós vamos achar a frequência. Substituindo V igual a lambda F. Velocidade 3 vezes 10 na oitava, o lambda 1 vezes 10 a menos 5, multiplicado pela frequência. 1 vezes 10 a menos 5 está multiplicando, você passa dividindo. Passamos dividindo. 3 dividido por 1 é 3. 10 na oitava dividido por 10 a menos 5, o pessoal dá 10 na menos 13. Lembra, você mantém a base e subtrai os expoentes. 8 menos 5 vai ficar 8 mais 5, que dá 13. Beleza? Tenho certeza que você pegou a ideia desse exercício. Pessoal, falando ainda um pouquinho das ondas, da velocidade de propagação de uma onda. Pessoal, repare a onda do mar. Galera, a onda do mar ela é provocada pelo vento. O vento ele vai perturbando a superfície do lago. E depende muito da velocidade do vento, você tem a velocidade de propagação, né? A fonte ali ela está formulando, ela está vibrando em cima da superfície, tá? Pessoal, um outro detalhe, nós temos aqui, né, onda numa corda, nós temos, pessoal, uma onda sísmica que vem lá embaixo da vibração das placas tectônicas, então nós temos diferentes fontes formando ondas. E é claro, né, pessoal, a única coisa que você tem que lembrar é que, por exemplo, vamos pegar um exemplo do som. O som, ele se propaga no mesmo meio com a mesma velocidade. Então, seu pai, sua mãe, você conversando no mesmo ambiente, todas as vozes têm a mesma velocidade. O que muda é que um tem maior frequência, outro menor frequência. Só que daí o lambda, né? Lembre-se que a velocidade é a multiplicação da frequência pelo lambda. Quem fala com grande frequência, o lambda é curto. E assim por diante. Mas quando você faz a multiplicação entre lambda e frequência, o pessoal dá a mesma velocidade. Se você pegou isso, vamos falar ainda um pouquinho das ondas eletromagnéticas. Por exemplo, pessoal, onda de rádio, uma onda eletromagnética. Um sinal de TV é uma onda eletromagnética. Pessoal, uma onda de rádio já foi mencionado, também são ondas eletromagnéticas. Pessoal, no mesmo meio, essas ondas têm a mesma velocidade. Não esqueça disso. E é claro ainda, né, falando assim para você sobre a onda de rádio. Pessoal, uma onda de rádio, você tem o emissor, tá? Como é que funciona um rádio? Você tem sempre um emissor e um receptor. O emissor ele vai mandar uma onda com determinada frequência. E o receptor ele tem que estar pronto para receber. Ele tem que estar vibrando também na mesma frequência. Desse modo, ele consegue captar o som enviado pelo emissor. E é claro, né, pessoal, a onda de TV, a mesma coisa, a onda de rádio, né, que está presente também nos televisores, pessoal, ele também funciona da mesma maneira. Ei, eu sei que você deve estar pensando, quando eu vou sintonizar uma rádio, eu vou lá e eu acho a frequência. Se pega aí qualquer rádio que você escute, eles vão te dar a frequência e você vai pegar o teu equipamento e vai colocar ele para o receptor, para oscilar na mesma frequência do emissor. E desse modo você capta o sinal. Se você pegou isso, olha só a onda de rádio ainda começando, né, falando um pouquinho mais da onda de rádio, a emissão ela ocorre em determinada frequência, o rádio ou a TV ela está vibrando na mesma frequência. Então eles entram em ressonância. Toda vez que você tem essa condição, o sistema vai entrar em ressonância. E aí o rádio vai receber essa energia. E é claro, essa energia, ali dentro tem a informação do som, ali tem informação de imagem. E é claro, aí o teu sistema de televisão, o teu sistema de rádio, ele vai liberar toda essa informação para você. E desse modo você escuta e desse modo você assiste. Se você pegou essa parte, pessoal, vamos falar um pouquinho de um exercício. Você terá um exercício para fazer agora. Olha o que ele fala. A Rádio Jandaia FM, localizada no município de Jandaia do Sul, do norte do Paraná, emite ondas eletromagnéticas de 103,3 MHz. Com os conteúdos desenvolvidos na aula, reflita sobre as seguintes questões. Por que os aparelhos de rádio podem converter instantaneamente o sinal eletromagnético em sonoro? E a outra questão, uma emissora que opera em 101,5 MHz tem um sinal menos potente que o sinal emitido pela onda de rádio FM de Jandaia do Sul? Pessoal, justifique sua resposta.
Você terá um tempo e daqui a pouco nós vamos retomar para fazer a correção dessa atividade. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? A primeira questão ele fala o seguinte: por que pode ser convertida a onda de rádio em uma onda eletromagnética em uma onda sonora? Por que é possível fazer isso? E segundo, ele te deu duas frequências, ele pede se a maior frequência é mais potente que a outra de menor frequência. Pessoal, na solução nós preparamos assim para você. Por que é possível você converter a onda eletromagnética em onda sonora? Primeiro porque a onda eletromagnética ela viaja muito rápido, tá? Isso é instantaneamente, né? Então ela vem, o teu sistema ali, né? Você tem a onda eletromagnética, ela vai chegar num sensor, ela vai oscilar e ali tem todo um sistema de código, né? Que o equipamento consegue converter essa onda eletromagnética, interpretar a energia que ela chega com informações que está presente dentro da onda e desse modo é convertido num pulso sonoro. Isso é possível instantaneamente porque a onda de rádio, pessoal, ela viaja na velocidade da luz, que é muito rápido. Então, por isso que é instantaneamente, né? É praticamente instantaneamente. E a segunda parte, pessoal, cuidado, as frequências sendo diferentes não quer dizer que uma é mais potente que a outra. Lembre-se que a frequência ela te dá o número de oscilações por intervalo de tempo e não potência. Então a potência é a mesma. Beleza? Então assim, pessoal, sendo bem simples, o que nós vimos hoje? Nós vimos a matemática da onda. Eu quero que você fixe simplesmente em que a velocidade de uma onda, a velocidade com que ela se propaga, é o comprimento de onda vezes a frequência. Isso. Se você compreendeu isso, lembre-se que a frequência é o número de oscilações por intervalo de tempo e o período é o tempo de um ciclo. Se você compreendeu isso, esse é o grande objetivo dessa aula.
Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Essa foi a nossa aula. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.